Olá pessoal, eu sou Ivan Trigueirinho do canal BeBack. Esse aqui é o meu blog, volteusestudos.com.br ou então beback.com.br. Eu trabalho com educação há muito tempo e uma coisa que a gente observa bastante é a falta de planejamento financeiro de algumas famílias. A gente sabe que no Brasil, planejamento financeiro não é ensinado em todas as escolas, as famílias não têm essa cultura. Também as dificuldades que a gente vive no dia a dia, muitas vezes não dá para se pensar em poupança. Mas ao mesmo tempo, a gente convive com falta de oferta de escola pública de qualidade, universidades públicas, a gente sabe que é acessível apenas àqueles alunos que vêm das melhores escolas, ou com os pais com as melhores rendas, enfim. E eu durante muito tempo observo essa dificuldade dessas famílias de levantar recursos e muitas vezes correndo atrás daquilo que já está em aberto, ou correndo atrás de uma situação de inadimplência, etc. E o intuito aqui é eu discutir um pouco o que a família pode fazer a partir de quando seu filho nasce para ingressar numa escola de ensino fundamental, por exemplo, depois de alguns anos. Ou então um filho numa escola de fundamental, o que o pai pode fazer para poder pagar uma faculdade particular se necessário, baseado em planejamento. A gente assiste muito filme americano que as famílias de classe média vira e mexe mostram essa preocupação de poupar para quando seus filhos ingressarem numa faculdade, para que seja viável, porque o ensino superior nos Estados Unidos também não é barato. E aqui eu encontrei uma alternativa que eu acredito que eu quero pontuar, não quero cobrir todas as situações, mas basicamente uma forma que eu acredito que quem está nessa situação não pode perder em nenhuma hipótese essa oportunidade. Portanto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os valores recebidos de salário ou de rendimentos tributáveis acima desse valor, só acima, não até aqui, está sujeito a uma alíquota de 27,5% do imposto de renda. Portanto, se você ganha acima desse valor, vale essa tabela e não pode perder essa oportunidade. Então, supondo aqui um salário de R$8.000, qual é a parte sujeita aos 27,5%? É a diferença entre os 8 e os 4, ou seja, R$ 3.335 está sujeito à alíquota de imposto de 27,5%. Mas o governo só permite que você use como benefício fiscal 12% do rendimento bruto dos 8.000, que daria R$ 960. Então, nesse exemplo, para quem ganha até R$ 8.000 em janeiro de 2017, os valores acima de 4.664, que é equivalente a 3.335, o funcionário, o assalariado, qualquer rendimento tributável que você tenha, você tem que fazer o esforço máximo para poupar pelo menos 12% do seu rendimento. Mais do que os 12% também não recomendaria isso, nesse tipo de PGBL. Se poupar R$ 960 por mês, o que vai acontecer? Ele estará sujeito a um PGBL que ele vai poder abater os R$ 960 por mês, que é os 12% do seu rendimento bruto. Ele vai acabar postergando 27,5% desse valor. Por quê? Esses 27,5% seria equivalente ao valor do IR postergado que seria pago na declaração de ajuste anual ou que tenha sido restituído na mesma declaração, as restituições de imposto de renda. Portanto, isso é a primeira premissa, ou seja, você depositou R$ 960, deixou de pagar R$ 264 referente ao benefício fiscal, vai ter um rendimento sobre esse valor que nós vamos falar ali na frente. E além disso, você vai usar um outro benefício, porque quando a gente está pensando em poupar para a escola ou para a faculdade, a gente está pensando em poupar no longo prazo. E aqui eu fiz uma simulação não no longo prazo, apenas de 5 anos, de 60 meses, né? Vou chegar lá embaixo novamente. Você tem que optar pela tabela regressiva. A tabela regressiva é o seguinte: para quem está nessa condição que eu falei, ele se beneficia de um benefício fiscal equivalente a 27,5% da sua renda. Mas se ele sacar dentro dos 2 primeiros anos, ele é penalizado com um percentual de 35%. Entre 2 e 4 anos, 30%. Entre 4 e 6, 25%.
chegando acima de 10 anos a 10%. Então o ganho, se você puder ficar pelo menos 2 anos, já é visível. Acima de 10 anos, então, nem se fala. De novo, 8 mil, você pode abater até 12% do seu rendimento. Esses 12% está exposto ao IR de 27,5%. Se estivesse exposto na alíquota de 22,5%, de 15%, de 7,5%, seria uma conta totalmente diferente. Como eu disse, aqui eu quero tratar especificamente de quem tem rendimentos sujeito ao imposto de renda de 27,5%. Voltando nessa tabela, o que a gente tem aqui? Supondo que você iniciou esse plano de vigência, suponha que seu filho tenha nascido em 19/12/2014 e aos 5 anos, depois de 60 meses, você pretende colocar ele numa escola de ensino fundamental. Ou seu filho entrou no 8º ano e você pretende fazer uma poupança durante o 8º, 9º, 1º, 2º e 3º médio. O exemplo aqui é você poupar por 5 anos, equivalente a 60 meses, uma quantia de 12% dos seus rendimentos, que são os R$960. Chegar no mês 60, você vai estar lembrando dessa tabelinha aqui, né, entre 4 e 5 anos, você vai estar na alíquota de 25%. Então, o imposto de renda sobre o resgate seria de 25% sobre os valores atualizados. Aqui eu dividi o valor do depósito pelo valor da cota do dia que houve o depósito e multipliquei pelo valor estimado da cota em 5 de janeiro de 2009. A cota atual que eu tenho até hoje, 19/1, essa cota de 7,934. Até aqui, o 26º mês, são dados reais de um plano de aposentadoria. Portanto, a partir daqui, nessa linha amarela, o que eu fiz? Projetei 0,5% ao mês na variação da cota, bem menos do que o histórico real, porque eu também não estou trabalhando em valores de inflação, então eu coloquei 0,5%, que basicamente é o rendimento dos juros da poupança, um dos investimentos mais básicos da economia. Então, se a gente projetasse isso, o valor da cota desse fundo seria, em 5/11/2019, 9,400, ok? Então veja, não sei se vocês entendem bem, os primeiros rendimentos até o 2º ano ficam ainda na alíquota de 35%. Depois esse bloco aqui já está há mais de 2 anos, está na alíquota de 3%. Essa daqui já está entrando no 5º ano, 25%. E quanto mais tempo você ficar, lembrando, isso aqui vai caindo para até 10%. Imagine então qual seria o imposto de renda quando isso chegar a 10%. Bastante interessante. Seguindo esse raciocínio, o que eu fiz aqui? Então, exemplo, você pouparia durante 5 anos, R$960 por mês, 57.600. E teria postergado, ou seja, desses 57, você teria pago, desses 57, você teria pago 15.840 referente a imposto de renda. Ou seja, se você não tivesse usado esse benefício, o valor aqui teria sido de 41.760 e não de 57.600. Esses 41, se você fosse resgatar todo o valor no 60º mês, você teria 46 mil líquido. Se você olhar só por aí, é um rendimento não muito significativo, não muito importante. Mas por quê? Porque tem recursos que você investiu há menos de 30 dias, que você já está perdendo 35%. Agora, se você for pegar esse valor que você fez há 60 meses antes, você investiu 960 menos os 27,5% que foi teoricamente com recurso do governo, ou seja, você teria investido R$696 e teria atualizado 1.093. Daria um rendimento líquido de 0,76% ao mês. Por que líquido? Porque no PGBL a tributação se dá apenas só sobre a renda do resgate e não sobre o ganho da aplicação financeira, na forma do PGBL. Qualquer tipo de aplicação que você fique aí no longo prazo, qualquer fundo de investimento, basicamente, você vai ter um CDB, você vai ter pelo menos 15% sobre o resgate. Então, supondo que aqui você não tem IR, você fazendo uma equivalência, seria equivalente a 0,89% ao mês.
Ou seja, isso já é bastante interessante se você considerar que ainda está na líquido de 25. Aí você vai falar para mim, pô, mas eu poupei para 5 anos, em 5 anos eu estou tendo um rendimento ruim e com 35% de imposto de renda nas 24 primeiras parcelas. Você está certo em termos. Realmente, se você sacar todo nesse 60º mês, acontecerá isso. Mas a tendência, se é uma poupança para a escola, não é que você saque uma por mês aqui? Então, à medida que esse aqui está sendo em 25, no mês que vem esse também vai estar em 25, esse aqui também vai estar em 25. Então, esses 25 se mantêm, entende? Agora, uma coisa mais importante que muita gente não se atenta é que esse fundo é um dos melhores fundos que eu entendo de PGBL que existe. Ele me cobra nenhuma taxa de carregamento se o fundo existe há mais de 36 meses. Então, como eu fiquei 60 meses, a taxa de carregamento aqui, de administração, é de 0%. Se eu tivesse sacado no primeiro ano, dentro do primeiro ano, eu teria 3%, 2%, enfim. A taxa de administração do fundo não é ruim, poderia ser um pouquinho melhor, mas é de 1% de administração sobre os recursos. Então vale a pena quando você for escolher um PGBL, se tiver alguma dúvida, faz uma pergunta e eu tento ajudar. Você vê basicamente qual é a taxa de carregamento. Tem fundos que do valor que você deposita, o banco já toma de você 3 a 3,5% do valor que você está depositando. É muita coisa isso. Você perder do valor que você depositou é uma roubada. Eu jamais faria um PGBL dessa forma. Se eu tenho um salário basicamente acima de 5 mil reais, aquela parte exposta, eu tenho que aproveitar com PGBL. Se eu não quero fazer para o meu filho, para minha filha, colégio ou faculdade, que eu faça como uma forma de poupança. E outro benefício bacana do PGBL é que enquanto você está acompanhando que isso aqui vai reduzindo, que o dinheiro também, se você sacar no primeiro ano, você está sujeito a 35%, é uma forma de você esquecer esse recurso. Não ficar coçando o negócio de você arrumar uma finalidade, fazer uma viagem, trocar um carro, enfim. Ele é um dinheiro que tem realmente essa característica do longo prazo. Então é bastante bacana. O que mais eu posso falar aqui? Toda essa parte aqui dos 264, toda essa parte aqui é 27,5% dos depósitos, que é equivalente ao valor que seria pago na declaração de ajuste anual. E sobre todos esses valores que não seria meu, estaria na forma já dentro do próprio ano, pago como IR, eu vou tendo rendimento sobre eles. Esses rendimentos jamais seriam meus. Esses rendimentos é sobre recurso, é um rendimento ocorrido sobre o imposto de renda que foi postergado, ou seja, não aconteceria se não tivesse optado pelo PGBL em tempo. O que é tempo? Decisão até o mês de dezembro de cada ano. Portanto, eu sou super fã de PGBL, mas nessa situação. Tem também um outro detalhe muito importante. Você tem que fazer a declaração na completa. Se não fizer na completa, você acaba não beneficiando do PGBL. Então você ganha mais do que 4.600 e pouco. Então você ganha mais do que 4.664. A parte acima desse valor, sujeita a alíquota de 27,5%, limitada a 12% da renda, e você faça a declaração de ajuste anual completa, esse dinheiro no mínimo você está perdendo muito dinheiro se você não poupá-lo. Agora, tem essas modalidades VGBL, o PGBL para algumas situações. Eu já vi muita gente, por exemplo, aqui depositando 2.000 em vez de 960. Nessa situação, o valor de 2.000 até o 960, você não tem o benefício dos 27,5% e ainda vai pagar 10 a 35%. É uma conta absurda. Quem faz isso está perdendo muito dinheiro. Portanto, faça essa poupança, planeje-se para a escola ou para a faculdade do seu filho. Se tiver algum comentário, faz a pergunta aí embaixo, vamos tentar ajudar da forma que a gente puder. Se você observou alguma falha, algum erro, algum apontamento aqui, gostaria bastante de ouvir os comentários. Tá bom? Um grande abraço, até breve.